Gênesis capítulo 28. Isaque mandou chamar Jacó, e dando-lhe a sua bênção, disse: Não se case com a mulher do povo cananeu. Em vez disso, vá para a casa do seu avô, Betuel, pai de sua mãe, em Padã-Arã. Escolha uma esposa para você das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, lhe dê muitos filhos e multiplique os seus descendentes e que formem muitos povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Assim, você e os seus descendentes serão os donos dessa terra, na qual vivemos como estrangeiros, a terra dada por Deus a Abraão. Assim, Jacó se despediu de Isaque e foi para Padã-Arã. Ele foi à casa do seu tio Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque tinha abençoado a Jacó e o tinha mandado para Padã-Arã, para encontrar ali uma esposa para si, e o abençoá-lo. Ordenou a ele que não se casasse com uma mulher cananeia. Ele ficou sabendo que Jacó tinha obedecido ao seu pai e à sua mãe, e tinha ido para Padã-Arã. Então Esaú percebeu que seu pai Isaque não via com bons olhos as mulheres cananeias. Por isso, foi à casa de Ismael e casou-se com a filha dele. Assim, além das duas mulheres cananeias que já tinha, Esaú casou com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó partiu de Beerseba e foi até Arã. Ele chegou num certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça e adormeceu. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. O Senhor estava próximo dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai, Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares para onde você for. E esteja certo de que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e exclamou: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: Que lugar tremendo! Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó colocou a pedra que tinha usado como travesseiro em pé, como uma coluna. Depois derramou óleo sobre ela, e chamou aquele lugar de Betel, cidade que antes se chamava Luz. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus: Se Deus estiver comigo, proteger-me nesta viagem e me der alimento e roupa, e levar-me de volta em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, um lugar de adoração, e certamente devolverei a 10ª parte de tudo que me der. Gênesis capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. Quando ia chegando, viu ao longe 3 rebanhos de ovelhas deitados próximos a um poço no campo, pois esses rebanhos bebiam daquele poço, que era coberto por uma grande pedra. Quando todos os rebanhos se juntavam, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Depois tapavam outra vez o poço com a pedra. Jacó chegou até onde os pastores estavam e perguntou-lhes: Meus amigos, de onde vocês são? De Arã, responderam. Jacó perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Eles responderam: Certamente. Jacó indagou novamente: Ele está bem? Sim, ele está bem, disseram eles. Olhe, ali vem vindo Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Então ele disse: Ainda é dia e é muito cedo para recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e as levem ao campo novamente. Não podemos, responderam eles.
Enquanto não se juntarem todos os rebanhos e não for removida a pedra da boca do poço, não daremos de beber às ovelhas. No meio da conversa, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de seu tio Labão. Depois disso, Jacó beijou Raquel e se emocionou profundamente. Jacó então contou a Raquel que era seu primo, por parte do pai dela. Disse que era filho de Rebeca, tia de Raquel. Então ela correu e contou tudo a seu pai. Assim que Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Em seguida, levou-o para sua casa, e Jacó contou tudo o que tinha acontecido durante a sua viagem. Então Labão lhe disse: Você é realmente da minha própria carne e do meu sangue? Jacó já estava 1 mês na casa de Labão, quando este lhe disse: Não é porque você é meu parente que vai ficar trabalhando de graça para mim. Diga-me, quanto você quer receber de salário? Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha aparência singela, mas Raquel era uma mulher muito bonita. Jacó gostou de Raquel e disse: Trabalharei 7 anos para você, para poder casar-me com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Prefiro dá-la a você a entregá-la a algum homem estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para Labão, para poder casar-se com Raquel. Ele amava tanto que os 7 anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, disse Jacó a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Labão convidou todo o povo daquele lugar e fez uma grande festa. À noite, Labão entregou a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para ser serva dela. Quando amanheceu, Jacó viu que havia dormido com Lia e não com Raquel. Por isso, Jacó disse a Labão: Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não trabalhei por amor a Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é o costume casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Espere terminar essa semana de núpcias e lhe daremos a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Jacó concordou. Quando passou aquela semana de festa de casamento, Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu sua serva Bila para ser serva de Raquel. Jacó deitou-se com Raquel. Ele amava mais do que a Lia e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Lia ficou grávida e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, agora o meu marido me amará. Lia engravidou novamente, e quando deu à luz, disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu este filho, por isso chamou-o de Simeão. Lia engravidou outra vez, e quando deu à luz o 3º filho, disse: Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, por isso chamou-o de Levi. Lia engravidou mais uma vez, e quando deu à luz a um filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor, por isso deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, ficou com inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, senão morrerei. Então Jacó ficou indignado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus, que não a deixou ter filhos? Raquel respondeu: Aqui está a minha serva Bila. Deite-se com ela e tenha filhos com ela. Eu os criarei como se fossem meus filhos. Assim Raquel deu sua serva Bila a Jacó por mulher. Jacó deitou-se com ela. Bila ficou grávida e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me julgou, ouviu a minha queixa e deu-me um filho. Ela o chamou de Dan. Bila, serva de Raquel, ficou grávida outra vez e deu um 2º filho a Jacó. É grande a minha luta com a minha irmã, disse Raquel, mas venci. Por isso chamou-o de Naftali. Quando Lia viu que a serva de Raquel
cessara de ter filhos, deu sua serva Zilpa a Jacó, para ser sua mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó, e Lia exclamou: a minha sorte voltou, e chamou-o de Gade. Zilpa, serva de Lia, teve outro filho com Jacó. Então exclamou: como sou feliz! As outras mulheres vão achar que eu sou mesmo feliz. E chamou o menino de Aser. Era tempo da colheita de trigo. Ruben achou mandrágoras no campo e trouxe-as à sua mãe Lia. Então disse Raquel a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Ela respondeu: além de ficar com meu marido, também vai querer ficar com as mandrágoras do meu filho? Então Raquel disse: deixarei que Jacó se deite com você nesta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó veio do campo naquela tarde, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite dormiremos juntos, pois eu obtive esse direito por meio das mandrágoras que meu filho achou. E Jacó deitou com ela naquela noite. Deus ouviu a Lia, e ela deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei minha serva ao meu marido. Por isso chamou o menino de Issacar. Lia voltou a engravidar e deu o 6º filho a Jacó. E disse: Deus me deu belos presentes. Desta vez meu marido me honrará e ficará comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso o chamou de Zebulon. Depois, Lia teve uma filha, que recebeu o nome de Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Ele ouviu o seu clamor e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou a minha vergonha. E o chamou de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me voltar à minha terra natal. Deixe que eu vá e leve comigo meus filhos e minhas mulheres, pelas quais o servi. Você sabe muito bem o quanto trabalhei para você. Labão, porém, lhe respondeu: peço que não vá embora. Tenho percebido que o Senhor me tem abençoado por sua causa. E acrescentou: é só dizer o quanto quer receber de salário e eu pagarei. Jacó respondeu: você bem sabe como trabalhei para você e como cuidei do seu gado. Basta lembrar como eram pequenos os seus rebanhos antes da minha chegada e como aumentaram agora, pois o Senhor abençoou você por meio do meu trabalho. Agora, quando vou poder trabalhar em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer ganhar? Jacó respondeu: não quero salário. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos. Basta que faça uma coisa. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e separarei para mim todas as ovelhas listradas e malhadas e todos os cordeiros pretos. Este será o meu salário. Assim será fácil verificar a minha honestidade no futuro, sempre que resolver verificar o meu salário. Se você encontrar entre as minhas cabras alguma que não for listrada e malhada e algum cordeiro que não for preto, poderá dizer que roubei você. Labão concordou: está certo, está feito o trato. Naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas e todos os cordeiros pretos e os deu aos seus filhos. E os afastou a uma jornada de 3 dias de distância. E Jacó ficou tomando conta dos rebanhos restantes de Labão. Então, Jacó pegou varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano. De cada vara removeu parcialmente a casca, deixando aparecer a parte branca interna das varas. Depois, Jacó pôs as varas perto dos canais de água e dos bebedouros, onde os rebanhos costumavam beber água. Na época do cruzamento, os animais vinham beber e se acasalavam diante das varas, e geravam filhotes listrados, salpicados e malhados. Então Jacó foi separando os animais listrados e pretos de Labão, e separou o seu rebanho do rebanho de Labão. Todas as vezes que as fêmeas mais fortes concebiam, Jacó colocava as varas nos bebedouros, diante do rebanho, para que se acasalassem perto das varas. Porém, quando vinham as fêmeas fracas, não as colocava ali. Desse modo, as fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó.
e Jacó se tornou muito rico, tornando-se dono de muitos rebanhos, além de servos e servas, camelos e jumentos.